Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu estou aqui com a Maristela, ansiosa para essa conversa, porque a Maristela foi para um lugar que a gente ama de paixão e ela fez uma viagem diferente do que a gente costuma fazer. Então, é sempre legal ter assim essas várias visões do mesmo lugar, né? Também a gente tem essa curiosidade, né, de saber como que você organizou tudo com um pouco da nossa ajuda, mas também com muita pesquisa aí do teu lado. Então, conta pra gente, Maristela, como é que foi essa viagem que você fez para a Patagônia, ao Calafate e ao Chaltén, e sozinha, né? Sim, tudo bom, pessoal? Primeiramente, Mari, muito obrigada pelo convite. Aí espero poder colaborar, né, com as minhas pesquisas e com as coisas que eu descobri, né? Já quero te agradecer de antemão por toda a ajuda que você me deu durante a preparação dessa viagem, que foi excepcional, né? E aí eu vou comentar um pouco de como que eu consegui organizar tudo. Eu tinha um itinerário muito pequeno, muito estreito. Então, eu tinha somente 3 dias, eu tinha 10 dias na Argentina, 7 dias em Buenos Aires e 3 dias para fazer é, Calafate e El Chaltén, né? Eu já tinha ido para Calafate em 2003, ou seja, há muito tempo atrás, e já tinha feito tanto a excursão dos glaciais, quanto a caminhada no Perito Moreno, mas eu queria muito rever o Perito Moreno, né? Mesmo porque a gente sabe que a gente está numa época de aquecimento global e que as coisas mudam muito de um ano para outro, quem dirá 20 anos, né? Então eu queria muito saber, né, quais são as mudanças que tinham acontecido no Perito Moreno, né? Não só em mim, 20 anos depois, porque eu morei na Argentina em 2003, mas na natureza em si. E realmente eu vi muita mudança, tanto na questão de estrutura, né, quanto na questão de como que é. Mas acho que isso a gente conversa daqui a pouco, né? Deixa eu contar como é que foi a minha organização. Então, quando eu comprei a passagem, daí eu me dei conta e eu falei, meu Senhor da Glória, eu só tenho 3 dias. Ou seja, se eu fizer qualquer coisa desplanejada ou fora do circuito, vai acabar com tudo, né? Por exemplo, se chovesse, eu já não conseguiria fazer. E aí, o meu objetivo principal era subir a Laguna de los Tres, né? Chegar lá, porque eu tinha feito em abril do ano passado, tinha subido Torres del Paine, né? E eu tinha gostado muito, e eu acho que todo mundo que já foi num brinquedo de parque de diversões, assim, sabe como que é. A primeira vez você vai com medo, você vai tenso, você vai preocupado, e a segunda vez você já vai querendo relaxar, né? Então eu queria subir de novo essa montanha justamente para essa não, né? Outra montanha, também na Patagônia, para poder curtir o trajeto. Como eu tinha 3 dias, eu tinha que me programar muito. Então, eu primeiro entrei em contato com você, porque eu tinha visto o teu blog, eu achei muito legal, e aí foi muito rápido, porque você me respondia, eu já conseguia ir atrás das coisas. Aí eu fui comprar uma bota de trekking, porque a minha bota estava, né, quando eu subi Torres del Paine, eu tinha perdido unhas, porque ela não estava no meu tamanho certo. E aí na loja eu comentei com o moço de que eu ia viajar para lá. Ele falou: tem um amigo meu que é alpinista que está lá. E aí ele me ajudou com previsão do tempo, de saber como que era, se eu conseguiria fazer sozinha ou não, não, quais serão os materiais, se eu conseguiria, né, algum material ou não, e me indicou um hostel. Aí eu entrei em contato com esse hostel e o hostel realmente me falou que eu não teria como alugar as coisas para fazer a subida da laguna, porque eu chegaria em Calafate numa manhã, né? Você pega o avião de Buenos Aires para Calafate, você chega em Calafate, eu teria uma tarde, são 2 horas, né, de Calafate para El Chaltén, então eu teria 2 horas, então ou eu perderia aquele dia, me deslocaria para El Chaltén e conseguiria alugar o equipamento, mas como eu queria fazer também, né, novamente o Perito Moreno,
Eu ia me deslocar à noite. Eu ia sair à noite e ia chegar no dia seguinte para sair já às 6 da manhã. Então as lojas não iam estar abertas. Em El Chaltén mesmo, eu não consegui nenhum jeito de conseguir equipamento. E aí eu fiz uma reserva num hostel espetacular em Calafate. E aí que foi até, eu acho que uma sugestão tua, e eu já tinha visto também que era um hostel muito famoso, assim, né? E quem me atendeu foi a Faustina, que é a gerente desse hostel, ou coordenadora, eu não sei como que eles se chamam lá, mas que foi genial. Ela foi, assim, sensacional, um anjo da guarda. Então, ela me indicou como eu chegava, o rosto dela é na frente da rodoviária, né? E aí era só cruzar a rua, caminhar meia quadra, não sei. E aí lá eles tinham alguns equipamentos, porque as pessoas que fazem o circuito, o W e o O do lado do Chile, eles vão e deixam algumas coisas ali e tal. E ela falou: "Ó, alguém deixou aqui alguns bastões de caminhada, e a gente empresta. E aí ela me emprestou, eu consegui levar para Diantem e consegui fazer no dia seguinte já a caminhada. Eu tive muita sorte, porque esse meu amigo, o Sérgio, que agora ele é meu amigo, né? Que estava fazendo alpinismo lá, ele me falou que tinha tido um mês inteiro de nebulosidade, e aquela era o primeiro tempo aberto que ia ter, né? Realmente. Eu não sabia nem como é que aquele glacial estava lá em cima da Laguna de los Tres, porque era um calor para subir aquela montanha. E assim, todo mundo de camiseta, né? Eu conseguia até entrar na laguna. Tava gelada, obviamente, mas assim, muito tranquilo. Quem foi no dia anterior pegou chuva de granizo, um tempo coberto. Chega lá, tava tudo aberto, tava lindo, né? Então, assim, acho que foi uma baita sorte também. No dia seguinte também tava um dia muito bonito. E aí eu fiz o passeio para o outro glacial, né? E aí foi sensacional. Então eu acho que eu consegui em 2 dias e meio fazer Perito Moreno, no outro dia subir a laguna, e no terceiro dia fazer um glacial que era um pouco mais tranquilo e aproveitar completamente a viagem. E escutando você falar, eu percebo que é uma coisa que eu acho muito legal e por isso que a gente se apaixona pela Patagônia. Quem ajuda, quem dá as dicas, quem está lá, cria todo uma rede de apoio quase, né? Porque é muito diferente de você ir para um outro destino, que as pessoas te passam uma dica, vai nesse restaurante, vai em outro. Lá na Patagônia vai um pouco além, porque vai também com as dicas de segurança, as dicas do que você dá conta, as dicas de superação, vai que, né, assim, o incentivo. É muito interessante e que vai além do dinheiro. Por exemplo, o hostel não tem a menor obrigação de fazer algumas coisas, mas tem um prazer imenso de fazer algumas coisas, né? Então, eu acho que esse é um encanto ali também da região, né? Você fazer ter essa e ver como as pessoas gostam de fazer isso, e aí você também quer fazer pro próximo que vai, né? É muito lindo isso. E você foi sozinha fazer esse trekking, encontrou com pessoas, teve o apoio, mas como que foi fazer a subida ali da Laguna de los Tres sozinha? Então, eu achei bem, primeiro deixa eu só comentar isso que você falou que eu acho que é perfeito, é bem isso, assim, né? Eu até comentei com a Faustina, assim, né, que é do Folk Hostel, que fazia o viagem desde 2003, então eu aprendi a viajar quando eu morei na Argentina, né, de mochila e tal. E aí foi sensacional porque fazia muito tempo. Eu acho que com o advento da internet começou a mudar muito essa relação entre os viajantes. As pessoas pararam de compartilhar coisas, né? Ah, então eu procuro tudo na internet, eu vejo onde é o melhor restaurante no TripAdvisor, aí eu procuro as melhores dicas ali. E a Patagônia não, e a Patagônia manteve esse espírito do aventureiro antigamente, que é compartilhar, de falar, de te ajudar, de estar perto, que é o espírito do hostel, né? De compartilhar aquele momento da vida junto. Aquela vitória de estar ali, de conseguir fazer, né? Então, realmente sensacional, assim. A Patagônia é sensacional. E aí eu subi sozinha, eu tava com muito medo mesmo. Porque eu falei, gente, se eu torcer um pé aqui, sei lá, acontecer qualquer coisa, eu não vou mais conseguir subir, ou como é que eu volto, né? É, mas assim, tinha tanta gente, porque era o primeiro dia aberto, tinha tanta gente. Então, a hora que eu desci, que eu comecei a caminhada, eu encontrei já um casal que iam acampar em outro lugar, e aí eles começaram a me falar que fazia anos que eles iam ali, que aquele, eu fui no final de dezembro, né? Que até ali era um bom momento para ir mesmo, que depois ficava muito cheio,
tinha muita gente subindo, então que dava para curtir menos a natureza. Então eu fui conversando com eles falavam que eles subiam, fazia 20 anos que eles faziam aquela mesma rota, com várias paradas diferentes, mas sempre por ali, né, nel Chaltén e tal. E aí depois eu já me encontrei com outra pessoa, e depois eu tinha muita roupa de inverno, e aí eu não queria ficar levando aquele peso todo na mochila, e eu falei, gente, eu vou esconder isso aqui num matagal, e eu não tinha uma sacola. Aí parei uma moça e falei, ei, você não tem uma sacola para me emprestar? Ela pode ser de pano? Eu falei, pode. Já coloquei minhas coisas ali, entrei no matinho, amarrei numa árvore ali a minha sacola, falei, ai, pronto, 2 quilos a menos para fazer na subida. Aí já ficamos amigas, já subimos, terminamos a subida. Ela é alemã, né? Então ela foi super rápida, ia, voltava, porque ela estava muito acostumada a fazer esse tipo de trekking. E aí foi sensacional, assim, porque daí você já compartilha um pouco da vida ali, já divide, né? Tinha momentos que eu queria ficar sozinha também para poder curtir aquela paisagem. Eu fui subindo com o objetivo de curtir. Então, eu fui muito no meu ritmo, muito devagar, porque eu queria curtir aquela paisagem, curtir aquele momento, né? Então, eu saí muito cedo, eu saí às 6 da manhã para poder curtir. Porque se você sai muito em cima do horário, você tem horário para chegar lá em cima para você poder voltar, né? Porque senão escurece e você está no meio do caminho. Claro que quando eu fui também escurecia era 9, 10 da noite, mas mesmo assim não é interessante você estar na metade da descida às 9 da noite, né? E eu queria curtir um tempo lá, então fui indo devagar, ainda fiquei 2 horas lá em cima, né? Fui para cá, fui para um lado, fui para a direita, vi tudo que tinha para ver na direita, fui para a esquerda, vi a Lagoa Súcia. Então, assim, eu fiz todo o trekking, descansei, olhei para cima, nadei na lagoa. Então, eu acho que ter essa intervalação, assim, entre estar sozinha para poder ver as coisas e estar com pessoas trocando e compartilhando é muito bom. E você se sente muito acolhida, porque todo mundo vai falando: ei, como é que tá a subida? Tudo bem aí? Como é que vai? E aí vão te encontrando, e vão falando: é brasileira, aí, como é que tá? Tudo jóia? Então, eu achei muito legal, muita família subindo com adolescente, né? Algumas crianças, aí você fala, nossa, subi uma super montanha. Você chega lá em cima, tinha 8 crianças Não, francesas. e tem gente de todas as idades, e o dia que eu subi, tinha um senhor subindo de calça social e sapato. A gente presencia várias situações, né, inesperadas. E também quando vai grupo, eu acho que é muito legal viajar com amigos, viajar em casal e viajar sozinha, porque são momentos diferentes, né? São situações diferentes. Quando você está sozinha, você se abre para um monte de coisa nova, né? Quando você está em casal, você está ali num momento especial, quando você está com amigos. E quem vai com amigos, às vezes me pergunta, ah, mas minha amiga não gosta de. Eu acho que é um lugar que dá para você se dividir e cada um fazer o que tem interesse, né? Então você pode ir com uma amiga que não gosta de fazer nada a pé e ir junto para Chaltén, ela fica ali na cidadezinha, vai descansar, vai aproveitar a paisagem enquanto a outra sobe a montanha. Eu acho que dá para fazer essa combinação, né? Ah, com certeza. Principalmente porque eu acho que assim, quando você sobe uma montanha, a tua principal questão é alguém tem que saber que você subiu. Se a pessoa está ali na cidade, sabe que você subiu, tá tranquilo, vá de boa, né? Também tinha um menino lá com, sei lá, devia ter 8 anos e tava com o braço quebrado e brigando com o pai e subiu, né? Eles estavam provavelmente acampados ali no último acampamento antes de chegar no topo, né? Então, assim, é uma questão de se permitir fazer, né? De se colocar nessa situação. E eu acho que assim, vai sozinho. Se é a tua primeira experiência, vá sem expectativa. Chegue até onde você chegar. Tente subir Uhum. no dia seguinte ou na próxima vez, mas vá para curtir a subida. Vá para curtir, porque é muito bonito. Você tem lagoas pelas quais você passa por bosques, que são vegetações únicas da Patagônia, né? Então, se permita. Se alguém não quer fazer, vai e faça. Faça por você, porque eu acho que, nossa, é uma coisa que jamais, assim, os teus olhos vão agradecer eternamente. E quando você chega lá em cima, os tons de azul, né, os tons de preto, com aquele glacial, é um negócio que é tão bonito que, nossa, é uma paisagem para você guardar para sempre na memória.
E claro que a gente sempre quer um dia de sol, um dia aberto, assim, mas também é difícil subir isso tudo com sol. Mas às vezes a pessoa fala, ai, mas e se chover? E aí se nublar? E eu acho que a Patagônia é tão isso, essa mudança de tempo constante, né? Que se nublar, você tá na Patagônia, faz parte, né? É diferente disso. Você tá numa praia do Nordeste e nublar. Você tá num lugar que realmente a temperatura muda muito e faz parte, né? E de orçamento, Maristela, como é que ficou? Nossa, ficou muito em conta, assim, né? O mais caro para mim, para a Patagônia, foi a passagem aérea. Então eu fui até Buenos Aires e peguei um outro voo pela Aerolíneas Argentina até lá, né? E essa foi a parte que saiu mais caro, porque aí o hostel foi super. Eu peguei um quarto compartilhado, né? Eu peguei um quarto. No Folk, eu peguei um quarto compartilhado de 4 camas, tinham só 2 pessoas, então também a gente tem essa impressão de, nossa, eu vou pegar um quarto com 12 pessoas, vai ter 12 pessoas. Às vezes sim, às vezes não, né? Então eu peguei um quarto com 4 pessoas, só eu e mais uma menina que estávamos lá, então muito tranquilo. E depois eu peguei no rancho, um quarto também grande, e aí também, mas foi ótimo, porque ali eu também já fiz as amizades. Eu falei, ó, vocês sabem que eu subi, então vocês, qualquer coisa, vocês avisam alguém que eu não voltei, né? E o pessoal é super gente boa, porque tá todo mundo ali na mesma vibe. As 3 meninas que eu conheci, tanto as duas que estavam no rancho, quanto a que estava no folk comigo, todas viajando sozinha. Então, assim, a Argentina em si é um lugar muito seguro, tanto para viajar sozinha, mas especificamente para mulheres viajando sozinha, né? O pessoal respeita bastante, ajuda, então foi bem tranquilo. E a alimentação é um pouco mais cara na Patagônia, também as coisas serem mais longe, né? Mas assim, eu achei que tem os menus econômicos no rancho também, que são pratos gigantes, dão para 2 refeições. Então eu vou dizer para você assim que de orçamento ficou muito em conta. Eu não vou lembrar para você exatamente a cifra de quanto que saiu, mas vamos dizer assim que a passagem aérea, que foi o mais caro, deve ter saído uns R$ 900. E o resto, entre hospedagem e o ônibus, vamos dizer que eu tenha gasto os passeios no parque, né? O do Calafate é um pouco mais caro também, mas eu também não acho que eu devo ter gasto mais que R$ 900 nesses 3 dias. Se eu gastei muito, eu devo ter gasto uns R$ 700 por ali. Às vezes me perguntam quanto é, e assim, eu acho que dá para gastar quase nada e dá para gastar muito. Então, vai muito do que você tem interesse em fazer e muito do planejamento, né? Sim. Mas Chaltén é uma cidade que realmente tem um custo bem baixo, se você ficar num hostel, claro, porque também tem hotéis 5 estrelas lá. Mas tem que gostar de fazer as caminhadas, né? Então, é um destino que pode ser barato para quem tem o perfil, porque também ficar lá e não gostar de fazer nada, né? Aí é uma viagem que não, talvez não vale a pena. Aí eu acho que vale mais a pena ir para Calafate, comprar os passeios e aproveitar. E aí realmente os passeios têm um custo maior, né? Inclusive o Sim. parque aumentou a entrada. A Argentina está com câmbio favorável, mas também tem algumas Ai, coisas deixa eu falar aumentando. sobre isso também. A gente tem essa impressão de que o câmbio favorável, viu, vai fazer com que a Argentina esteja barata. A Argentina não está barata, porque o câmbio está barato, mas as coisas estão mais caras. Então, assim, Eles eu não sei. reajustam todo o tempo para É, acompanhar ali o dólar. Então, não está assim tão barato. Eu acho que comparado com a Europa, com os Estados Unidos, sim, porque a gente tem os sim, preços mais ou menos parecidos com daqui, e são cidades capitais caras, né? Então, também a gente tem essa noção de que os preços estão ok, mas não é que está barato. exato. Está muito como aqui. Eu diria que está um pouco como São Paulo, né? Que é um pouco, assim, é ligeiramente mais caro do que Curitiba, mas é isso. Não está assim, nossa, que desforre, vou poder comer e beber do mais caro porque tá o preço de um PF no Brasil. Não, não tá, gente. Não, não é bem por aí. Uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas e que eu acho bem importante, assim, não tem, a gente no Brasil tem uma vergonha muito grande de andar com comida e alimentos. E isso, assim, se você for fazer mochila, gente, é o que faz toda a diferença. Primeiro, porque você não vai, às vezes você não tem tempo de ir no mercado, então você já levou tua barrinha de cereal, umas castanhas, umas frutas secas, tal, para você comer. E outras coisas, por exemplo, no rancho você tem uma cozinha, que você pode preparar teu café da manhã. Então, isso você já economiza numa refeição, né?
Então, você pode comprar um pão, comprar uma manteiga, leva um café brasileiro, por favor, porque a gente tem o melhor café do mundo, né? E isso já agiliza e facilita o teu processo durante a viagem, né? Não, foi bom você falar isso, porque eu não sei se é vergonha, mas eu acho que a gente está mal acostumado de todo lugar que a gente vai, tem um lugarzinho para comprar. A gente vai na praia, tem 500 quiosques, a gente vai numa festinha, tem 500 coisas. E lá não, né? Você vai no parque, tem às vezes uma lanchonete e tem fila. Então, assim, já quebra todo ali o ritmo do passeio, você ficar ali na fila, né? E às vezes Sim. só tem uma empanada, não tem um almoço para criança. Então, eu sempre falo, leva alguma coisa, porque as distâncias são muito grandes. Você chega no lugar, às vezes não tem o que comer, né? A Laguna de los Tres não tem nada para comprar. Dos Não 10 muito da caminhos de... Argentina, né? Fora da grande cidade, você tem uma estrada inteira vazia. Não tem posto de parada, não Lá tem em isso, Torres né? del Paine, eu acho que tem um restaurante, não tem? No meio do... Ah, então, Torres del Paine, a gente foi uma semana antes de fechar. A gente foi no final de abril, isso. E aí eu vou te contar isso que foi muito engraçado. Eu levei várias coisas daqui do Brasil, então coisas que eu acho que a gente pode, não precisa comprar enorme, sabe? Tipo um pouco de sal, um pouco de azeite, que são as coisas básicas para cozinhar. E quando a gente chegou acho que a gente foi para o Porto Natales, a gente desceu e a gente passou no mercado, alugou um carro, passou no mercado e foi para o parque. E aí, porque no parque em si, todas as coisas são muito mais caras, porque é longe, né? São 6 horas dos grandes centros. E a gente chegou, e aí na descida a minha amiga falou: Ai, mas eu não quero cozinhar hoje, eu não quero nem saber de chegar perto de panela, nós vamos comer fora. E o meu amigo falou: Ó, então daí se você quiser cozinhar, você cozinha, a gente vai comer fora, tá bom? Falei: Não tem problema. Aí a gente chegou no nosso hotel. Aí a moça falou: Mas vocês fizeram a reserva antes? Deles, não. Daí ela falou: Mas tá tudo fechado, não tem nada aberto depois das 8 horas aqui. E aí a gente teve que cozinhar e comer, e ainda bem que a gente tinha, porque senão ia todo mundo dormir sem comer, porque é isso, existe uma organização onde a gente estava, né, dentro de Torres del Paine, que são 3 ou 4 restaurantes, e que você tem que fazer a reserva antes de sair, e assim, a gente não fez, não ia ter mais nada aberto, não tinha ninguém esperando a gente. Então, é um outro ritmo de organização que muitas vezes você não está contando. E aí você pode passar um perrengue grande porque não tem onde comprar, não tem nada organizado, né? Tem que ter sempre água, comida e casaco. Em Sim, qualquer situação. Saiu na rua, você tem que ter essas três coisas básicas, porque se para o carro, se não consegue voltar, se fecha a estrada, você tem que ter pelo menos ali para 24 horas. exatamente. E uma coisa que eu acho que assim, eu nunca usei, nenhum dos meus amigos usaram, mas eu acho que dá um alívio na alma quando você vai subir uma montanha na Patagônia é comprar aqueles cobertores de emergência. Ele é um quadradinho de 3 centímetros por 4, que é um cobertor de alumínio que fica ali. Mas se parar na estrada, ou, enfim, se você precisar se aquecer, né, você abre aquilo e ele te esquenta, ele mantém o calor do teu corpo dentro. Muito mais do que para usar, eu acho que é para dar uma tranquilidade na alma, né? Hum. Compra, vê um vídeo na internet de como que usa, pelo amor de Deus, e aí vai mais tranquilo também, né? O que que você sentiu de diferença entre o lado argentino e o lado chileno? Então, uma das coisas que eu achei diferente do lado chileno é assim, você tem uma... Primeiro que o parque chileno eu achei muito maior e a cidade é muito mais deslocada das coisas, então você precisa de um carro. E no El Chaltén, não. E no Chaltén você pode ir a pé para tudo quanto é lugar, né? Eu cheguei no El Chaltén no dia que a Argentina foi campeã do mundo e foi sensacional, né? Eu estava andando da rodoviária até meu hostel, que estava na base para começar o caminho. Muita festa na rua, muito bar, muito lugar, todo mundo comemorando. Então, é uma cidade muito viva e as atrações são muito perto. O que não é perto também é muito acessível, né? E é muito tranquilo, assim, de fazer. Eu achei, né? Tem uma só que é a mais longe, que foi a que eu fui mesmo de excursão, mas todas as outras, assim, Laguna Torres, Laguna de los Tres, né? Não, desculpa, acho que é Cerro Torres, Laguna de los Tres, tudo é muito perto, assim, dá para fazer a pé, né? Tá 1 hora para começar a trilha, ou meia hora para começar a trilha, então é muito tranquilo. Já em Torres del Paine, no Parque Nacional, é muito longe, então você precisa de um carro. Isso é a primeira
diferença, né? Segundo que eu acho que El Chaltén, por conta disso, ela é uma cidade mais viva. E também acho que a época que eu fui, né? Que eu fui no verão e o outro eu Uhum. fui já começando o inverno. Então, a Torres del Paine é uma cidade é menor, é mais rancho mesmo, são mais fazendinhas, tal. E ali é mais uma cidadezinha mesmo, né, em El Chaltén. Já outra coisa que eu achei de diferente é no próprio na subida de Torres, você tem um albergue que você pode ficar. Não é um camping, é um albergue mesmo. Você não pode acampar em Torres del Paine. Já né, na Laguna de los Tres tem um camping, já assim, antes do último ataque, né? Antes da última subida para a montanha tem um camping, então essas são duas diferenças, porque também Torres del Paine teve um incêndio imenso causado por uma fogueira que deixaram acesa, então eles proibiram todo tipo de subida. Em Torres, eu achei a subida de Torres ela é menor, mas eu não sei se porque foi a minha primeira, eu achei ela um pouco mais difícil, sabe? É, talvez porque estava frio também, e porque Uhum. na Laguna das Três eu peguei calor, e eu acho que isso também modifica o teu corpo, né? Talvez por ser minha segunda experiência, não sei te dizer, mas eu achei ela um pouquinho mais difícil, assim. É, mas, de repente, maior, não sei, mas é assim, eu achei Torres del Paine o caminho mais bonito. E a Laguna de los Tres mais bonita que Torres del Paine. Então, assim, eu acho que vale a pena fazer os dois para você ver o caminho até Torres, que eu achei espetacular. Você passa por meio de um monte de bosques, assim, e eu fui caminhando muito sozinha em Torres del Paine. Por mais que eu tinha ido com dois amigos, eles ficaram muito para trás. E eu fui indo porque em Torres, diferente da Laguna, a Laguna você tem um horário que seria bom você chegar. Em Torres del Paine, se você não chega até as 2 da tarde, eles não te permitem mais subir. Por quê? Porque em Torres del Paine você tem fiscais ambientais no caminho. E tem um fiscal ambiental lá em cima, lá em Torres. Uhum. Se você chegou depois às 2h10 da tarde, ele manda todo mundo embora e ele vem acompanhando o último que está lá em cima. Então ele desce junto com você até o refúgio que tem ali, né? Que seria esse hostel. Então, assim, tem uma estrutura de guarda florestal, que se acontecer alguma coisa, eles estão por ali, que é um pouco maior do que do lado argentino. Mas também a quantidade de gente do lado argentino era muito maior. Então, assim, eu acho que você vai estar bem estruturado, bem amparado dos dois lados, né? Do lado argentino também tinha muita gente, as pessoas vão e voltam, né? Elas fazem um passeio e voltam. Fazem outro passeio e voltam. Do lado chileno, como tem os circuitos, tem muita gente que estava fazendo os circuitos, então subia com mochilas muito maiores também, né? Com camping, com barraca não, desculpa, com fogareiro, com coisas para usar nesses refúgios, né? Mas você, assim, por uma primeira vez, você recomendaria o lado argentino ou o lado chileno? Acho que para uma primeira vez eu recomendaria que o pessoal fosse na primavera ou no verão. E aí Para eu acho começar. que para começar, né? E eu acho que se você for com mais pessoas, eu recomendo que primeiro você comece pelo Cerro, por Torres del Paine. Agora, se você for sozinho, pode ir para o lado argentino primeiro, porque eu acho Hum, que você fica mais tranquilo de não precisar ir de carro. E aí você já sai uhum. com pessoas do hostel, e aí você já conhece o pessoal ali, eu acho que é mais tranquilo. Agora, se você só tem uma possibilidade com os teus amigos, vá para o lado chileno que você já garante que você vai ter como ir de carro, que você vai conseguir chegar lá. Ai, Maristela, que pena que a gente tem tempo aqui para terminar o podcast, porque eu ainda tinha mais um monte de pergunta, mas a gente vai conversando depois. Ah, Eu até fazemos uma queria parte ver 2, se. Isso, vamos fazer uma parte 2, que eu vou ver se o Gabriel, que foi sozinho também, ele consegue participar, e aí a gente faz aqui uma conversa 3 de El Chaltén, porque ele também foi sozinho a primeira vez, foi muito legal. Ele se encantou, e aí tem a visão dele, né? Outras experiências que é sempre claro. legal juntar. Olha, eu te agradeço muito pelo seu tempo, pelo carinho, pela disposição aí de compartilhar as dicas, e depois a gente coloca também mais algumas coisas no post que vai junto com o podcast para o pessoal pesquisar e compartilhar também. Muito obrigada a você, Mari, pela oportunidade. Espero que incentive mais gente aí a conhecer, porque vale muito, muito, muito a pena. É uma experiência
de vida, assim, é de encher os olhos e a alma, e permanece com a gente essa sensação de ter subido durante muito tempo. Então, vale muito a pena. Obrigada. Obrigada a vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!